Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Futebol. Seguinte, antes de começar o vídeo, explicar o porquê que a análise de jogo é chata, vou pedir novamente, desculpa, minha voz está quase recuperando, mas ela ainda está sem muita emoção, ou seja, não vai ter grandes variações no meu tom da voz, mas eu espero que não atrapalhe o vídeo, tá? Esse é um vídeo que tende a ficar longo, tá? Então eu vou fazer algumas recomendações antes de começar para valer. Se ficar muito longo, de duas uma, eu vou fazer parte 1 e parte 2, tá? Que vão ser no mesmo dia, para você poder assistir separadamente, dar atenção, ou recomendo que você salve o vídeo aí em favoritos ou algo do tipo, e também vá assistindo também ao longo do tempo, tá? A ideia é que esse vídeo seja atemporal, não no sentido de que a análise que vai estar nele vai servir para sempre, mas que a reflexão vá, tá? Então, é um vídeo para você assistir mais de uma vez, tá? Então, essas são as recomendações iniciais para este vídeo. Vamos começar pelo seguinte. Eu juro que não é tanta viagem, tá? Então, assim, eu peço que neste momento você me dê um voto de fé e confiança, segure minha mão e a gente vai nessa jornada, tá? Começamos na selva. Tá? E aí essa primeira parte introdutória é basicamente o Val Harari, tá? Vou colocar as referências. Qual que é o cenário que a gente tá? E o porquê que a análise do jogo fica chata em alguns momentos e a gente tem outras formas de ver o futebol que são mais legais. A gente está na selva, então imagina a gente lá atrás, sem grandes elementos tecnológicos, então está num cenário aí hostil a gente, principalmente a gente da parte moderna, né? Assim, esse cenário é hostil para alguém que está habitando em 2023, alguém que habitava nesse cenário à época e que se habitava nesse cenário, as coisas eram um pouco menos hostis do jeito que são para a gente, mas ao mesmo tempo ainda era perigoso, tá? Então, basicamente, eu tenho o seguinte: eu tenho um animal, um ser humano, presente numa floresta ou num espaço que, em tese, te gera perigo ou pode te gerar perigo, por diversos elementos que vão se ter. Então, pode aparecer um leão no meio do nada, tá? Aí, o local que você queira imaginar e o perigo que você queira imaginar, tá? Pode aparecer um leão, um outro predador, pode aparecer uma outra situação de perigo, por exemplo, um desnível, por exemplo, no chão, e aí você acabe torcendo o pé. Seu pé hoje, você imagina torcer o pé lá no tempo da caverna, tá? Então são coisas que vão te tornando mais vulneráveis ou não, e você quer diminuir essa vulnerabilidade. Então esse é o grande ponto. Eu quero ter mais êxito e vou diminuir. O que vai acontecer? Como que eu passo a tentar alcançar isso? Eu passo a fazer isso da seguinte forma. Eu faço como grande parte dos animais fazem, que eu tenho uma linguagem. Isso quer dizer, eu tenho uma forma de comunicação. Então eu emito som, faço um gesto, deixo rastros, deixo avisos em algum momento, e isso tudo é um sinal de comunicação, eu consigo me comunicar com os demais. Show? Então eu tenho uma forma de comunicação, e essa linguagem de comunicação era feita tanto pelo ser humano, se a gente for colocar como um animal à par, vai ver mais à frente por quê, quanto também pelos demais animais. Se um cachorro tem a forma de comunicação com outro, um gato tem a forma de comunicação com outros e com outras espécies. Então a gente vai entender isso mais à frente, tá? Quando a gente está nesse processo de comunicação, tentando sobreviver lá no meio da selva, o que vai acontecer? A gente vai passar por um momento muito importante, que é entender que essa comunicação ela é fundamental para esse processo de sobrevivência. Por que ela passa a ser fundamental? Basicamente, ela vira fundamental para a gente na medida em que eu acabo precisando dela para receber informação, para armazenar informação e para comunicar essa informação para outra pessoa. Então, está vindo um leão, eu preciso saber o que é um leão, ou pelo menos que é um perigo. Preciso saber me comunicar e essa informação precisa chegar em mim, ou seja, percepção. Eu preciso saber expressar essa informação para que o bando como um todo se disponha ou a atacar ou a fugir, a se esconder, a fazer qualquer processo que vá manter a vida. Iago, onde entra a análise de jogo? De novo, segura minha mão e vamos, tá? Não apressa não, tá? Vamos por partes. Hoje vai ser assim, tá? Vai ser longo o vídeo.
Quando a gente começa nesse cenário, a gente tem uma questão de troca de informação. E a gente foi caminhando para um cenário onde a gente precisava criar, por ser um animal frágil, uma rede de pessoas dentro do grupo que fosse maior. Então, para que eu queria uma rede de pessoas que sejam maiores, para que eu vá aumentando, eu preciso criar não só uma narrativa descritiva, então está vindo um leão, ou está vindo um leão na terceira árvore, ou qualquer coisa do tipo, mas eu preciso criar uma narrativa que inclua as pessoas em uma missão maior. Tá? E aí, nesse cenário, a gente vai ter a criação das ficções. E a ficção não é uma mentira, são duas coisas diferentes. Isso no meio acadêmico vão chamar de ficção, outros vão chamar de construtos sociais, outros vão chamar de realidades imaginadas. Eu prefiro as duas, a primeira e a terceira, tá? Ou ficções, que eu acho mais forte, ou realidades imaginadas, que também é bem provocadora, tá? Vamos utilizar a realidade imaginada pelo termo realidade, a gente vai saber isso mais à frente. O Harari vai apontar que uma realidade imaginada é algo que todo mundo acredita. E quando essa crença compartilhada vai persistindo, essa realidade vai persistindo e vai influenciando o mundo como um todo. Tá? E aí a gente começa a chegar próximo, um pouco mais próximo de uma análise ou de uma contagem de uma história. Então temos esse primeiro cenário. Você está ali no meio do bando. Você começa a falar que você não precisa mais caçar porque eu, Iago, estou com medo, mas porque o Deus Sol pede para que naquele período todas as pessoas caçem. Então eu já deixo de ter uma questão de uma realidade descritiva. Há o Sol, há a Terra, há uma distância, há coisas que eu sei, há coisas que eu não começo a descrever as coisas. Eu crio uma narrativa onde todo mundo acredita nela e eu não tenho como comprovar se é real ou não, no sentido de ser verdadeiro ou não, tá? Isso trazendo para o português. Mas eu consigo entender que, ao existir essa narrativa, há uma influência no meu comportamento. Distintas. Ela passa a existir, que seja no meu imaginário, mas ela passa a influenciar a minha decisão. Tá? Então temos esse. Vamos avançar mais um pouco. Então esse cara da selva, que a gente vai chamar de revolução cognitiva, esse cara na selva consegue produzir para ele realidade objetiva. Então, há quantas árvores na imagem? Cada um conta aí, vai chegar no conceito de que há X árvores na realidade. Por que há X árvores na realidade? Porque eu sei o que é uma árvore, eu sei descrever uma árvore, eu sei contar, então eu tenho um processo de contagem, e eu consigo identificar o que é uma madeira, do que é um cipó, do que é uma planta, e consigo discriminar coisas, certo? Separar elementos nos seus devidos potinhos, e a partir disso eu consigo contabilizar. Eu vou descrever de forma bem objetiva aquilo que é. Tá? Então, quando eu olhar, por exemplo, uma cadeira de madeira, aquilo é um conjunto de madeira. E o tronco da árvore? Madeira. Ah, mas eu imagino então que a cadeira seja para que a gente faça o uso dela ao sentar, ao ter uma reunião familiar. Isso é construto imaginário. Isso entra para a realidade imaginada. Por que é realidade imaginada? Porque eu estou levando o conceito a uma funcionalidade imaginada daquilo. Eu estou levando ao conceito de uma utilização num contexto específico de uma comunidade formulada. Então, tudo isso vai ser imaginado. E aí, nesse cenário da imaginação, a gente chega nesse ponto. E aí, de novo, é um exemplo do Harari, mas é fácil da gente entender. Eu vou ter o que é objetivo, então vai ser o rio e é o rio. Independente da criação que eu faça em termos dele, se ele vai ser um rio, que vai ser um deus, ou que ele vai ser a fonte de vida eterna nascente dele, tanto faz. É rio. Tá? Vai ter a árvore, vão ter os leões, vão ter os perigos que vão estar ali rondando e que a gente vai desconfiar naquele momento. Tudo isso a gente está falando sobre objetividade. Contabilizo as coisas, só determino quais são os construtos, e aí já tem um ponto aí, um cenário que a gente pode colocar como algo imaginado no sentido de construção de conceitos, mas não é esse o ponto que a gente vai entrar, então a gente não vai permear essa seara.
E você vai ter no outro ponto a realização de coisas que são imaginadas. Elas não existem de forma material. Você consegue pegar na mão. Tá? Você vai ter ali, por exemplo, a criação dos deuses, aí respeitando cada crença, tá? Vocês sabem. Aqui é a questão conceitual. Tá? Você vai ter os deuses, você vai ter a questão da nação, do Estado, das corporações. Então, vou pegar um exemplo, tá? Que está ao meu redor, então fica mais nítido na minha mente. Você vai ter, por exemplo, a Unicamp. A Unicamp está aqui ao meu lado, moro em Limeira. A Unicamp está ao meu lado de fato aqui. 2 quadras para lá está a Unicamp. Tá? A Unicamp existe? Não. De fato, ela não existe. Ela é um construto social, ou seja, ela é uma realidade imaginada onde todo mundo concorde que ela exista. Se algum dia a humanidade toda, né, que conhece o conceito de FCA Unicamp, acordar e quiser chamar FCA Unicamp de João, morre João. Por quê? Porque você deixou de acreditar naquele conceito, naquela realidade imaginada e passou a acreditar em outro. Então, é simples. É uma realidade imaginada. Aquilo tem um conjunto de paredes, aquilo tem um conjunto instrumental, aquilo tem um conjunto de pessoas, aquilo tem um conjunto de ações, mas no final do dia é uma realidade imaginada. Ou seja, eu falar que eu vou me esforçar pelo bem da instituição é me esforçar por algo imaginado. Perde valor? De maneira alguma. Basicamente não é algo concreto. Pega pela mão, mas não é necessariamente algo que não exista, no sentido de não fazer parte da sua decisão, da sua tomada de decisão. Bom, e aí a gente passa pelo seguinte. Eu vou colocar os vídeos aqui para vocês do porquê que a análise fica chata. Tá? Então vamos entender por que esse treco fica chato. Primeiro, onde que a análise do jogo vai estar encaixada em termos de organização da ideia? Ela vai estar encaixada mais próximo dessa realidade objetiva ou mais próximo dessa realidade imaginada? Muito provavelmente mais próximo dessa realidade objetiva. Então, o que vai acontecer? Tá? A gente vai ter, por exemplo, o seguinte. Eu vou tirar um pouco o som aqui. A gente vai ter nesse cenário, a gente vai ver isso agora. Eu determino quem são os jogadores, eu determino o rastreio da bola, eu vou determinar qual é o tipo de ação que eu vou analisar. Então, mudança de direção, eu vou analisar, por exemplo, passe. Então, se eu estou rastreando a bola, eu identifico o contato dela com o pé e quando ela sai de um jogador, chega no outro. Eu vou determinar quais ações vão acontecer no jogo e assim por diante. Então, percebam como eu tenho algo que eu vou basicamente contabilizar. Então, isso que a gente está fazendo vai dar origem a quantos quilômetros por hora, qual a forma da equipe atacar, com quantos jogadores eu posiciono pelas laterais do campo, eu jogo posicional ou não posicional, porque eu tenho mais jogadores postados de forma fixa ou não, e assim por diante. Tudo isso é uma forma de contar a história bem pacata, bem organizada dela. Mas, de novo, como que eu começo a organização dessa ideia? Eu coleto posição em campo. Eu coleto ação. Eu coleto uma série de coisas que me permite objetivar essa discussão, torná-la mais objetiva. Então, como se eu estivesse na selva descrevendo quantos leões estão vindo. Então, imagina você, seu bando está sendo atacado, situação de jogo, basicamente, tá? Seu bando está sendo atacado, e aí você chega e fala, olha, gente, seguinte, ferrou, vamos ser atacados pelo leão, o leão é mais forte que nós, a gente precisa se esconder, a gente precisa se organizar aqui, tá? Não tem espaço para todo mundo subir na mesma árvore, então, assim, não é a melhor estratégia. Tá vindo 3 leões pela direita, 4 leões pela esquerda, no corredor central estão vindo tantos leões, a gente tem uma organização dessa forma, temos tantas árvores para a gente poder subir, tal pessoa consegue subir tantos metros, outro não consegue subir tantos outros, por isso na árvore tal vai fulano, na árvore tal vai ciclano, e na árvore tal vamos nós, tá? Então é isso. Percebe como a análise de jogo ficou chata? Eu não estou fazendo uma organização onde o leão está vindo atacar porque ele é um malvado. Não, não. Só estou sendo extremamente objetivo. Tantos para um lado, tantos para o outro fazem isso, esse é o caminho, geralmente caminham assim, eles vêm rápido quando você está fazendo esse movimento, eles não vêm rápido quando você não está fazendo, e assim por diante. Tá? Quando a gente começa a observar isso caminhando um pouco para frente,
a gente pode chegar no seguinte, tá? E aí, de novo, vai fazer a utilização de vídeo para explicar para vocês, tá? E eu espero muito que o YouTube não pause o vídeo ou não acabe com o vídeo. A gente vai ter formas de observar o jogo. Então, por exemplo, essa é a final da Copa do Mundo, tá? Você vai ter o que a gente chama aí, e tem na internet, tem no YouTube, a gente vai chamar de câmera tática. O que isso quer dizer? Ele pega o campo todo, ele te dá uma imagem, mas você percebe que tem uma dificuldade de você contar a história. E se eu mostrar isso durante 90 minutos para você, se você não for um analista de jogo, um aficionado muito problemático, você não vai gostar de assistir isso. Se não tiver uma narração, você vai perder a experiência. O que é a experiência? A parte imaginada. Então você vai perder esses significados, a emoção, porque vai parecer só um erro de alguém que não dominou a bola foi para a linha de fundo. Vai parecer só isso. E de fato, por grande parte das vezes tá? Mas essa é outra contagem que a gente pode fazer, tá? Vamos avançar para o seguinte. Nem tudo também é essa chatice toda. Então eu posso atribuir, por exemplo, algo mais próximo do que o videogame, tá? Então, isso foi feito na Copa do Mundo Feminino, né? Está vendo ali o símbolo da TV. Você tinha ali embaixo uma parte onde você tinha quase como uma mesa tática, o posicionamento XY das jogadoras presentes, e você tinha a movimentação. Então, conforme a linha ia saindo de verde para amarelo, de amarelo para vermelho, ia aumentando a intensidade da corrida, ou algo do tipo, não sei se a escala era essa ou era inversa. E a partir disso, você tinha um nível de intensidade de movimentação. Então, você contava a história a partir daqueles elementos, mas você perceba que a gente já está começando a misturar as coisas. O que é misturar? Eu preciso contar uma história. Como eu sou obrigado a dar um foco muito grande na jogadora, no jogador, enfim, seja ali a principal personagem, eu perco o todo. Como a gente precisa consumir muita coisa, tem muito nerd perdido no mundo, a gente consegue ter essa construção feita dessa forma, de uma maneira onde você coloca elementos que vão te auxiliar a contagem, ou pelo menos vão fazer uma graça visual. Tá? Pode ser que atrapalhe a tua contagem de história, mas faz uma graça visual. Tá? Mas ela também te limita. Porque a partir do momento que eu estou vendo que uma está dando sprint e outra não, que uma está indo no máximo da velocidade e a outra não, porque eu estabeleci uma escala de máximo e mínimo, eu estou avisando que se eu falo, todo mundo está se esforçando o máximo. Não. Tal pessoa na defesa não se esforçou o máximo, por isso levou o gol. E aí você limita a narrativa no sentido mais imaginário e aumenta a narrativa no sentido mais objetivo. Tá? Então, vamos ao seguinte. Onde está a análise de jogo nessa bagaça? Ela está muito próxima da realidade objetiva, de alguma maneira, e muito distante de uma realidade imaginada. Então, para a gente até fechar o primeiro vídeo aqui, e a gente só vai fazer uma continuidade, tá? Só para dividir, para vocês terem mais facilidade em pegar um vídeo ou outro, tá? A análise de jogo, ela fica mais objetiva e o grande problema dela para os próximos anos é justamente esse. A gente tem uma análise de jogo que se aproxime dessa realidade imaginada. Ela não precisa se aproximar de uma realidade imaginada no sentido de entretenimento, ou seja, de criação da realidade imaginada. Mas ela precisa se aproximar do entendimento desse imaginário de quem toma ação. Duas coisas distintas. Eu não crio uma ficção, mas eu preciso entender quais são os elementos dessa ficção para que eu possa intervir. Isso enquanto analista e profissional da área. Quem é torcedor, se divirta, tá? Não faço questão de vocês pararem a diversão. Mas para quem for profissional da área, precisa ter isso em mente. Esse é o próximo grande desafio. Não é tecnológico. A parte tecnológica vai avançar independente da gente. Muito provavelmente vai avançar muito mais por conta de um cara da engenharia ou das ciências da computação do que necessariamente por causa de um educador físico ou cientista do esporte. Esquece, não é no curso da CBF que vocês vão ganhar coisa, vocês vão ganhar network. Relaxa. Não é nos cursos que vocês vão ganhar network. O que vocês vão ganhar de evolução nesses cursos que podem ganhar é no olhar para o ser humano. A parte tecnológica, a nossa área de formação base não serve. Tá?
mais isso no segundo vídeo, beleza? Então, vamos finalizar essa primeira parte, a gente já vai direto para a segunda, tá? Em termos de corte de vídeo, então, assim, vou pedir que você deixe o like, que você compartilhe o vídeo, que você comente aqui embaixo o que você achou dessa conversa, e a gente vai só fazer uma rápida retomada no início do segundo vídeo, depois a gente já vai para o final, beleza? Espero muito que vocês tenham gostado dessa primeira parte. Se gostou, curta, comente, compartilhe o vídeo, massa, se possível, gente. E é claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho e pela audiência e valeu. Próximo.